Olha só que incrível esse chatbot feito apenas com JavaScript. Eu vou colocar aqui o meu nome, ele me provoca acerca de uma pergunta sobre programação, vou responder JavaScript, então ele responde a minha pergunta. Se eu atualizar a página, ele continua lembrando do meu nome e de quem eu sou. E não, eu não usei IA, não usei ChatGPT, não usei API paga, não usei nenhum framework, apenas JavaScript puro. Quando a gente vê um chatbot funcionando dessa forma, parece que existe alguma mágica por trás. E era exatamente isso que eu pensava quando comecei a programar. Mas depois que você entende a lógica, você percebe que tudo é construído em pequenas partes trabalhando juntas. E hoje eu vou mostrar cada uma dessas partes para você, sem bibliotecas, sem framework, sem complicação. Bora lá? O projeto é bem simples, nós temos a nossa index.html, temos um arquivo JS, que é onde vai ficar a nossa lógica, temos dois arquivos JSON, um para as mensagens pré-configuradas e outro para as respostas. E temos o nosso estilo .css. Aqui no nosso HTML, nós estamos utilizando o CDN do Bootstrap. Nós colocamos aqui a referência do nosso estilo .css e aqui nós carregamos a nossa lógica de negócio do nosso arquivo JS. E a estrutura do corpo dessa página, ela também é bem simples. Nós temos um lugar onde temos um ID chamado chat, que é onde serão carregadas as mensagens. Temos um campo de entrada onde o usuário vai digitar o nome ou alguma pergunta e temos também um botão que é o evento principal dessa aplicação. Aqui no nosso arquivo CSS nós temos 4 classes que gerenciam as mensagens do chat. Temos 3 classes para mensagem, sendo uma para o usuário e outra para o bot, e temos a classe digitando, que dá aquele efeito de IA para o chat. Aqui no nosso arquivo mensagens JSON, nós pré-configuramos algumas mensagens de saudação, boas-vindas, primeiro acesso, digitando, dentre outras, para que o chat venha a ter aquele aspecto mais humano. Já no nosso arquivo respostas JSON, aqui é onde está a mágica. Nós pré-configuramos as mensagens personalizadas sobre programação para que o chat venha estar respondendo de acordo com a necessidade, com a demanda do cliente. Agora vamos codificar um pouco. Vamos iniciar declarando as variáveis chat, mensagem e o btn enviar. Aqui no nosso main, vamos criar uma constante chamada chat. Vamos criar também mensagem e vamos criar também o btn enviar. Feito isso, vamos declarar aqui mais 3 variáveis. Vamos declarar mensagens, que eu vou atribuir ela como um objeto. Vamos também criar respostas e vamos criar uma variável chamada nome. Essa variável aqui, ela vai ficar responsável por conhecer o usuário que está interagindo no chat. Agora vamos criar as nossas funções. Vamos começar pela função inicializar. Essa função, ela será responsável pela inicialização de todo o sistema. Vamos ter aqui também uma função carregar dados. Essa função, ela vai carregar os nossos arquivos externos JSON. Seguindo, vamos criar também uma função verificar o usuário. Aqui, o chat ele vai conhecer se o usuário ele já forneceu o nome ou não. Logo em seguida, vamos criar uma função adicionar eventos. Essa função a gente vai capturar os eventos do usuário. Vamos criar também uma função enviar mensagem. Essa função a gente vai ensinar o chat a responder ao usuário. Vamos criar ainda uma função criar mensagem. Essa função, ela basicamente é a mais importante do sistema. Por quê? Porque todas as mensagens vão passar por ela quando for chamada. A função resposta bot, essa função ela é um modelo para a gente evitar repetição de código. Então ela vai funcionar bem como um modelo das mensagens do bot. Vamos também criar uma função
buscar resposta. Essa função, vamos estar atribuindo a ela um efeito de digitação para que o usuário tenha uma experiência mais próxima de uma IA. E a última função que precisamos é a função rolar chat. Essa função, toda vez que uma mensagem nova for introduzida ao chat, a gente vai automaticamente rolar as mensagens para baixo. Antes da gente continuar, eu gostaria de pedir uma ajuda rápida. Se esse tipo de conteúdo está fazendo sentido para você, considere se inscrever no canal. Aqui no canal eu estou trazendo projetos reais, explicando cada linha de código e sem assumir que você já sabe tudo. E isso, meu amigo, ajuda bastante o canal a alcançar mais pessoas que estão iniciando no universo da programação. Agora vamos voltar ao código porque ainda tem uma parte muito interessante para você entender. Aqui na função inicializar, vamos chamar a nossa função carregar dados e vamos chamar também a nossa função adicionar eventos. Aproveitando, eu já vou inicializar o sistema aqui. Aqui na nossa função carregar dados, nós vamos percorrer os nossos arquivos JSON. Nós vamos fazer assim, vou colocar aqui o fetch. Aqui dentro, o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar o nome dos nossos arquivos, que são mensagens.json, e nós temos também o arquivo respostas.json. Bom, feito isso, para mensagens, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos colocar aqui o nosso DEM, vamos escrever aqui response e vamos converter essa resposta em um objeto JSON. E aqui que nós vamos fazer? Nós vamos pegar o que foi convertido através desse objeto JSON e vamos carregar a nossa variável chamada mensagens, que declaramos no início aqui do vídeo. Então vamos colocar mensagens e vamos atribuir os dados a essa mensagem. Feito isso, a gente vai também verificar se o usuário já teve alguma interação com o nosso chat ou não. Aqui em respostas, nós vamos fazer a mesma coisa, só que com uma diferença. Nós não vamos carregar aqui verificar o usuário, mas vamos colocar aqui as nossas respostas e atribuir o dado que foi buscado lá em resposta JSON. Partindo para a nossa função verificar usuários, o que nós vamos fazer? Aqui em mensagens.json nós temos uma mensagem de saudação para quem não teve nenhuma interação com o sistema. E nós temos o de boas-vindas para quem já interagiu com o sistema. Nós temos também aqui uma classe chamada mensagem bot. Essa classe ela vai fazer então o estilo da mensagem do bot para o usuário. O que nós vamos fazer aqui? Vamos então criar uma variável chamada classe e nessa variável nós vamos atribuir o nome dessa classe, mensagem bot. Vou colocar lá, ok. Feito isso, o que nós vamos fazer? Nós vamos criar aqui um bloco de if e else para verificar se o usuário já tem um nome gravado no nosso local storage. E aqui, caso o usuário tenha o nome já gravado no local storage, o que nós vamos fazer? Nós vamos criar uma mensagem personalizada para ele. Aqui na nossa função criar mensagem, eu vou criar dois parâmetros. Vou colocar um parâmetro chamado texto e o outro chamado classe. Vou copiar a nossa criar mensagem e vou colocar aqui e aqui. Para finalizar o nosso verificar usuário, simples, nós vamos pegar aqui a nossa mensagens que já populamos de dados quando carregamos na função carregar dados. Vamos colocar aqui nesse primeiro parâmetro, vamos até a nossa mensagem boas-vindas e vamos colocar aqui boas-vindas. Repare que nessa mensagem de boas-vindas o nome ainda não existe. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos substituir essa palavra nome através da função replace lá no nosso JavaScript pelo nome do usuário. Então, o que nós vamos fazer? Aqui, depois de boas-vindas, eu vou colocar ponto
replace, eu quero substituir o nome, que vai se chamar esse nome aqui que foi validado no local storage. A nossa classe, já passamos aqui para a nossa função criar mensagem. Bom, e aqui da mesma forma, se o usuário não é conhecido, nós vamos colocar uma saudação para esse usuário, finalizando aqui a nossa função verificar o usuário. Seguindo o nosso raciocínio, agora nós vamos implementar o adicionar eventos. Nós temos aqui no início do nosso código duas variáveis que nós declaramos, mensagem e btn enviar. Feito isso, vamos fazer o seguinte, btn enviar .add event list. Quando o usuário der um clique nesse botão, ele vai chamar o nosso enviar mensagem. Caso ele não dê um clique no botão e ele esteja utilizando apenas o campo de entrada, nós temos que verificar se esse usuário clicou na tecla Enter do teclado. Então nós vamos fazer o seguinte, add event list keypress, se ele pressionou, então nós temos aqui uma function que vai passar aqui o evento. E agora a gente vai fazer a nossa checagem. Se o evento .key ele for igual e do mesmo tipo que enter, nós vamos chamar a função enviar mensagem. Agora que já definimos os nossos eventos do chat, vamos implementar a função enviar mensagens. Para isso, vamos criar aqui uma constante chamada mensagem que vai receber a nossa variável mensagens.value.trim. Esse ponto trim nós estamos garantindo que em mensagem tanto o início como o fim não tenham espaços. E depois nós vamos fazer uma checagem. Se a mensagem for igual e do mesmo tipo que vazio, a gente vai dar um return aqui saindo da nossa função. E se o usuário ele passar por esse if, o que nós vamos fazer? Nós vamos chamar aqui a nossa função criar mensagem, vamos passar aqui a nossa mensagem e nós vamos colocar aqui a classe, porque quem envia a mensagem é o usuário. Então nós temos aqui no nosso estilo a classe mensagem usuário. Então vamos colocar aqui como parâmetro essa classe. Lembra que a gente colocou aqui criar mensagem, passar uma classe? Depois nós vamos pegar a nossa mensagem que ele já digitou e vamos limpar no nosso campo de entrada. E aí precisamos fazer com que o boot venha responder. Aqui nessa função nós temos que fazer o seguinte, aqui em resposta a boot a gente vai colocar texto, nós vamos dar uma checada aqui no nosso mensagens JSON, nós temos aqui a mensagem de primeiro acesso, vamos colocar aqui mensagens, primeiro acesso, vamos dar mais uma olhada, aqui nós temos que fazer um replace no nome, como fizemos anteriormente, replace, e nós vamos passar aqui o nome novamente. Feito isso, a gente vai sair novamente da função. Se o usuário ele não está fornecendo um nome, certamente ele está fazendo uma pergunta para o chat. Então o que nós vamos fazer? Aqui em buscar resposta, vamos colocar um parâmetro pergunta. Vamos levar essa função até a função que estamos implementando, vamos chamar ela aqui. Obviamente a gente vai passar essa pergunta, que é a mensagem que o usuário está fornecendo, to lowercase. Aqui nós estamos fazendo o seguinte, nós estamos garantindo que toda a mensagem seja passada para buscar resposta com letras minúsculas. Vamos então para a próxima função. Vamos implementar o nosso criar mensagem, que será um modelo para todas as mensagens. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos criar aqui uma constante e essa constante vai receber um elemento criado dinamicamente. Feito isso, a gente vai adicionar algumas classes a esse elemento. Primeira classe nós vamos atribuir como mensagem, vamos colocar aqui mensagem. A segunda classe a gente está passando para criar mensagem dinamicamente. Depois nós vamos colocar a mensagem dentro desse container que acabamos de criar e por fim nós vamos adicionar ao nosso chat. Está aqui, vamos colocar ele aqui com app child e vamos passar aqui a nossa div. Para
para ficar bonito, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar o nosso rolar chat para sempre manter a última mensagem anexada ao final do chat. Vamos então para o nosso resposta bot. Aqui em resposta bot nós vamos criar duas constantes. A primeira vou chamar de digitando. Nessa constante a gente vai criar um elemento de div dinamicamente. E a segunda, nós vamos criar aqui uma constante chamada classe. Essa constante, ela vai receber uma classe aqui do nosso CSS, mensagem bot, que são as mensagens que o usuário recebe do bot. Muito bem, no nosso elemento digitando, nós vamos colocar aqui 3 classes. A primeira classe, vamos lá no nosso CSS, vai ser a classe mensagem. A segunda classe, nós vamos colocar aqui a constante classe. E a terceira classe, aqui do nosso estilo, a classe digitando, para dar aquele efeito de IA. Agora, a gente vai adicionar o texto ao nosso elemento digitando. Para isso, a gente vai utilizar o inner HTML. E aqui em mensagens, a gente tem a palavra digitando aqui, ó. Então, vamos lá para nossa mensagens, ponto digitando, ponto e vírgula. Agora, vamos adicionar o nosso elemento digitando ao chat. Então, chat.appchild digitando. E vamos novamente utilizar o nosso rolar chat para que a mensagem esteja sempre lá embaixo. E agora, para finalizar essa função, nós vamos colocar aqui um setTimeout, que é uma função pré-definida no JavaScript. Aqui, nesse primeiro parâmetro, nós vamos fazer o seguinte. Em digitando, a gente vai remover o elemento digitando que acabamos de colocar e vamos colocar aqui a nossa função criar mensagem, passando para ele o nosso texto que está aqui no parâmetro e passando a nossa classe, nossa constante, que também declaramos no início da função. E aqui a gente vai colocar um intervalo de 1200 para que o usuário sinta aquele efeito de IA pensando. Muito bem, agora nós vamos implementar o nosso buscar resposta. Para isso, vou declarar uma variável chamada resposta e vou atribuir o valor de vazio. Vou criar um for. Esse for, nós vamos ter uma chave que vai percorrer as nossas respostas. E aqui, nós vamos pesquisar nessa pergunta que o usuário fez, ponto, includes, se existe essa chave realmente que ele está buscando. Se existe essa chave, então resposta, ela é igual ao nome do usuário. Vamos colocar aqui nome, vírgula, e aí a gente vai colocar aqui a nossa resposta e passar a chave e vamos dar um break para sair então aqui do nosso for. E se a pergunta que o usuário fez não tiver resposta, a gente vai colocar aqui numa condição. Vamos dar uma olhada aqui na nossa mensagem, não encontrado. Então o que nós vamos fazer? A nossa resposta vai ser igual a mensagens, ponto não encontrado, ponto replace. E aqui nós vamos fazer como já fizemos anteriormente, aonde for nome, substitui por nome. E para finalizar a nossa função buscar, nós vamos colocar aqui a nossa função resposta bot e passar então a nossa resposta. E para concluir a lógica do sistema, nós vamos implementar o nosso rolar chat, que é bem simples. A gente vai colocar aqui a nossa variável chat.scrollTop, que é igual a chat.scrollHeight. Ok. Viu aí? Agora você já sabe como criar um chatbot que responde perguntas, consulta dados e armazena o nome, lembra das coisas através do local storage. E o mais interessante é que tudo isso foi feito com JavaScript puro, sem bibliotecas, sem framework, sem inteligência artificial. Percebe como as coisas na programação parecem muito mais difíceis antes de conhecer cada uma delas nos bastidores? E foi exatamente por isso que eu quis trazer esse projeto aqui para o canal. Porque quando você aprende a lógica por trás, projetos que pareciam impossíveis começam a fazer sentido. Agora eu quero saber de você, qual foi a parte mais interessante que você achou desse projeto? Me conta aqui nos comentários. E se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal. No próximo vídeo eu quero trazer mais projetos como esse para o seu crescimento na programação. Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo e um forte abraço.